Olá, pessoal do 8º ano, professor Romeu de Geografia. Hoje nós vamos estar vendo uma habilidade que tem ligação, né, com a forma de a gente ter regionalizado o continente americano, né? Por que isso é importante? Olha, quando a gente fala de regionalizar, vocês viram isso já no 7º ano, né? Então, o ano passado, regionalizar é uma forma que a gente utiliza, né, de dividir, né, que a gente utiliza para organizar, para a gente poder administrar, né? Então, essa é a importância de a gente estar enxergando o continente americano, né? Cada divisão, ela tem uma razão de ser, né? A gente não inventa a moda de dividir alguma coisa só sem que tenha um sentido isso daí, tá? Então, aqui, ó, regionalização, o que é regionalização? Regionalização é divisão, né? Quando a gente trata de regionalizar, a gente está falando de dividir. E para que serve regionalizar? Olha, dentro do meio da administração pública, por exemplo, a regionalização ela é muito importante, tanto na pequena escala, né, isso é coisa da geografia mesmo, quanto na grande escala. Então, por exemplo, se a gente pega o nosso exemplo aqui da nossa cidade, por que é regionalizado em bairros, né? Porque assim a administração pública ela vai ter condições, por exemplo, de ver o que a população está precisando, né? Regionalizando, organizando, dividindo, dá para a gente saber quantos postos de saúde precisam em um determinado lugar, mais do que outros, né? Em que condições eles funcionam. Esse levantamento ele tem condição de ser mais eficiente. Por quê? Porque só porque está dividido, não é só porque está dividido, mas é porque está dividido também, né? Porque a gente tem uma condição maior de organizar isso daí, porque dentro do que a gente discute em dividir alguma coisa, a gente também discute a forma daquela coisa funcionar, né? Porque, como a gente já viu e tem visto em geografia, as coisas não acontecem do mesmo jeito em todos os lugares, né? Isso a gente sempre tem que estar reforçando, né? A nossa realidade aqui em Taubaté é diferente da realidade de Cunha, por exemplo, de Lagoinha, por exemplo. Professor, mas é melhor ou pior? A questão não é essa, a questão é que acontece de forma diferente. E se acontece de forma diferente, a regionalização, a forma de dividir, ela vai servir como uma ferramenta, como um instrumento, por exemplo, para o poder público, né? Olha a importância de a gente regionalizar, de ter setores, né? Divisões ali dentro da nossa esfera municipal, por exemplo, ou da esfera estadual, ou da esfera federal, que seja, para a gente poder ter meios, para a gente poder ter recursos para poder estar administrando isso, né? Principalmente em épocas de pandemia. Então, a regionalização, ela é importante, é uma forma que a gente usa de divisão, né? Serve para a administração, né? Para que a gente possa tornar as coisas que a gente quer, né, eficientes, né? E qual que é o critério? Qual a gente quiser usar, né? Se a gente quiser usar a regionalização por critério de mortalidade infantil, a gente vai dividir o mundo, ou a gente vai dividir o país, ou a gente vai dividir o estado, ou a gente vai dividir o município em partes, né, sob o critério da mortalidade infantil. Então, por esse critério, né, eu vou saber, por exemplo, em qual lugar ali que eu acabei dividindo, que tem mais criança morrendo antes de completar 1 ano de vida, por exemplo, né, que a mortalidade infantil é medida dessa maneira. Então, isso é importante, professor? Muito importante, né? Porque assim a gente tem condição de fazer o levantamento, de saber como é que as mães estão fazendo seu pré-natal, de saber como é que as crianças estão se alimentando, né? Para a gente poder se organizar, né? Para poder reforçar onde for necessário reforçar as condições que estão levando, muitas vezes, as crianças a morrerem antes de completar 1 ano. Então, a regionalização, né, o critério que a gente pode utilizar, pode ser qualquer um. Pode ser por índice de desenvolvimento humano, pode ser por mortalidade infantil, pode ser por renda, né? A gente pode regionalizar. Professor, como é que a gente regionaliza o Brasil por renda? É simples, a gente vai ver aonde estão os maiores rendimentos. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente sabe que há uma alta concentração industrial, né, de empresas que empregam mais de 5 pessoas. Portanto, a gente tem ali, supostamente, uma renda maior, né? Porque a gente sabe que a indústria, embora absorva menos mão de obra, por exemplo, ela paga mais. Então, isso daí tende a aumentar o padrão de renda do lugar em que houver aquela concentração industrial. Então, assim, eu posso usar de qualquer maneira. E só nesse exemplo, a quanta coisa a gente discutiu. Agora, vocês imaginem se a gente quiser usar vários critérios. A gente vai fazer várias aulas, a gente vai discutir vários assuntos. Isso é importante. Então, a regionalização, aquilo que vocês aprenderam no 7º ano, vocês vão levar para o resto da vida agora, para poder entender esse processo, tá bom? Aqui, falando de continente americano agora, a gente vai ver agora 3 formas de regionalização. Então, a gente vai ver o histórico social,
A gente vai ver o geográfico geológico, né? Que tem a ver com extensão de terra também. E a gente vai ver o desenvolvimento humano. Agora a gente está vendo aqui o histórico social. Ó, o continente americano, ele tem algumas formas de a gente ver. Esse aqui, ela é baseado na forma que ela foi colonizada. Né? Por quem ela foi colonizada, mudou o processo de existência daqueles países, né? Ou daquelas colônias que acabaram se tornando países. Então aqui, onde está em azul, a gente vê a América anglo-saxônica. Onde está em amarelo, a gente está vendo a América Latina. Professor, mas por que está dividido assim? Ué, onde está em azul, foi colonizado majoritariamente por ingleses. E aonde estava em amarelo, por espanhóis, principalmente, e por portugueses, né? Que foi o caso aqui do Brasil. Então, os espanhóis, eles tiveram colônias desde o norte do México até o sul da Patagônia. Eles tiveram um sistema de colônia muito extenso, né? E de riqueza também, né? Gerador de riqueza. Então, pela parte histórica, a gente analisa assim. Porque Estados Unidos e Canadá, tendo sido colonizados por ingleses, eles tiveram um perfil diferente, né? de colonização. Foi uma colonização para ocupação daquilo ali. A Inglaterra estava querendo estabelecer parceria comercial. E aqui para nós, do México até a Patagônia, nesse critério aqui, professor, aqui só queria explorar. Né? Talvez por isso explique, né, o relativo atraso que a gente apresenta em certas condições. Tá bom? Já no outro mapa, a gente vai ver, que é o do geológico, do geográfico, eles tiveram um critério assim, físico. Né? A gente pode falar na geografia física que o critério foi físico. Então, a gente vai ter América do Norte, América Central, América do Sul. Mas por quê? Porque há diferenças no relevo, há diferenças de certas condições geológicas desse continente que explicam essa divisão. Né? Professor, o que explica o México estar na América do Norte agora por essa divisão, sendo que o México é um país pobre? Ele é pobre, mas é emergente no continente. Tá? É verdade, né? Se for comparar com o Canadá e Estados Unidos, o México, né, coitado, só que por questões geográficas e geológicas, né, por similaridades do terreno, né, então por proximidades. Então, por esses elementos aí, os estudiosos dividiram e colocaram o México, né, na parte norte do continente. A América Central, ela tem uma característica peculiar, que ela parece uma tripinha, né, a gente chama de istmo. Então, ela é uma ligação bem estreita, né? Por isso a gente tem bacia hidrográfica aqui bem pequena também, porque o terreno é estreito, né? E a gente tem a América do Sul, né? Que já faz parte já de um sítio geológico diferente, né? De um sítio geográfico diferente. Então, nesse critério de regionalização, que a gente usa o físico, a gente tem o continente dividido em 3, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Agora, por outro lado, por último, a gente vai ver o por índice de desenvolvimento, que é outro critério que eu também posso utilizar. Né? Lembra que a gente pode usar o qual a gente pretender. Aqui, no livro de vocês, nós vamos ter 3. Então, esses aí que a gente vai abordar. Mas, se o professor quiser, né, decidir regionalizar de uma outra forma, ele também pode, está à vontade, né? Claro, sempre. A gente vai ver aqui, ó, índice de desenvolvimento. Então, nesse mapa, a gente vai ver que tem várias cores, né? É um mapa temático. Né? O tema dele é o critério do desenvolvimento. Então, a gente vai ver que lá na ponta, lá na América anglo-saxônica, tem o maior índice de desenvolvimento, né? Daí a gente vai ver nos países que estão em verde, por exemplo, ali, eles são emergentes dentro do continente, tá? E os demais, eles têm lá um desenvolvimento um pouco inferior. Mas por quê? Porque a base da economia de cada um desses lugares que estão sendo mostrados aqui é diferente. Nos Estados Unidos e no Canadá, você tem uma alta taxa de utilização de tecnologia. Então, a industrialização deles é de ponta. Né? E a industrialização, a gente sabe que é um vetor econômico que ajuda a propagar, a desenvolver a economia. Então, quanto mais eficiente ele for, mais dinheiro vai ganhar. Né? Daí a gente tem, depois dos Estados Unidos e Canadá, os países emergentes, o México, Brasil e Argentina, por exemplo. Professor, eles usam tecnologia de ponta igualzinho aos Estados Unidos? Não tanto assim, porque o Brasil, né, a gente já deve ter visto ou vai ver, ele é o 10º país, né, no mundo a investir em pesquisa e desenvolvimento. Está bastante atrás ainda, precisa investir mais para poder conseguir mais, né? Mas do jeito que ele faz, ele ainda consegue, dentro do continente, ser emergente. Professor, quer dizer que ele é muito melhor? Não, quer dizer que perante os outros que estão pior, o Brasil está melhor. Pode melhorar? Lógico que pode, sempre. Né? Mas a gente tem que comparar, por exemplo, se for usar a comparação, é com os de cima, não é nivelar por baixo.
Então, o Brasil, ele tem essa condição. Ele é emergente junto com o México e a Argentina, porque tem riqueza natural, usa tecnologia, mas não consegue tanta pesquisa e desenvolvimento. Tem uma industrialização já consolidada de certos segmentos, né, que a gente chama de industrialização clássica. Então, a siderurgia, né, consegue dominar perfeitamente, consegue desenvolver, mas a tecnologia nem tanto. E aí a gente tem os demais países que têm uma base ou agropecuária ou mineral e agropecuária, né, que está baseada no setor primário da economia, né, a gente já viu isso lá no 6º ano. Então, assim, por esse tipo de desenvolvimento, né, por aquilo que é usado para ampliar a economia, a gente vai determinar, né, por alguns indicadores, se o país está desenvolvido, se ele não está desenvolvido, se ele está no caminho do desenvolvimento, que é o caso do Brasil, México e Argentina, aqui no continente. A gente vê o caso da Venezuela, por exemplo, né? É riquíssima em petróleo, uma das maiores reservas do mundo, né? Mas a gente tem visto, né, acompanhado, por exemplo, que ela não está fazendo o bom proveito desse recurso, dessa riqueza que tem dentro do seu território, por exemplo. Talvez por isso se explique o fato dela não estar num índice de desenvolvimento muito elevado, está abaixo do Brasil. Sendo que por essa razão ela teria condições de ser pelo menos um país emergente dentro do nosso continente. Bom, pessoal, a gente apresentou alguns dos critérios, então, e na próxima aula a gente pode discutir mais. Até mais.